graça e paz. A palavra de Deus diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. A posse do Espírito Santo é a marca distintiva de um cristão, pois um cristão sem o Espírito é uma prova positiva de que ele não é um cristão, que está fora de Cristo, não é dele. Dá medo ouvir essas palavras, não é? Se não somos de Cristo, de quem somos? A resposta deve ser: Satanás, claro. Não há um terceiro possuidor de homens, não há uma terceira via. No passado, todos nós éramos súditos do reino das trevas, escravos de Satanás, herdeiros da ira. As grandes perguntas que cada um de nós precisa responder com precisão são: fui tirado dessa terrível posse? Fui trazido para o reino do querido Filho de Deus? Fui feito herdeiro de Deus e fui habitado pelo seu Espírito Santo? As Escrituras nos mostram que o Espírito e Cristo andam juntos. Se temos Cristo como nosso Redentor, temos o Espírito Santo como aquele que habita em nós. Mas se não temos o Espírito, não somos de Cristo. Podemos até ser membros de uma igreja visível, podemos estar externamente unidos através de uma comunhão com aqueles que nós chamamos povo de Deus, mas a menos que sejamos participantes dessa união vital que surge da habitação do Espírito Santo, somos apenas nominais. Somos cristãos apenas nominais. O Espírito visita muitos que não são regenerados com seu mover, o qual eles resistem e eliminam de si, mas em todos que são santificados ele habita. Lá reside e governa. Ele está lá como um homem em sua própria casa, onde é constante e bem-vindo, tendo o domínio do lugar. Ponderemos essa questão em nossos corações: quem habita? Quem governa? Quem faz morada lá? Quais são os interesses que lá ascendem? Diz Matthew Henry: o Espírito pertence a Cristo, procede dele. O Espírito é enviado por Cristo como mediador. Ele é dado ao povo de Deus como consequência destes terem sido redimidos por Cristo da maldição da lei. Não temos nada além do que temos no e do Filho. O Espírito é dado a Cristo imediatamente e a nós por Cristo Jesus. Ele habita em Cristo por radicação e em nós por operação. Portanto, o Espírito é chamado o Espírito de Cristo e o Espírito de seu Filho, e assim é Cristo quem vive em nós. Cristo é a grande fonte das águas da vida e dele procede todo dom e toda graça. É o nosso glorioso cabeça que comunica ou envia de si mesmo o Espírito que vivifica, santifica e preserva o seu povo. Quão grande valor atribuímos à pessoa abençoada e à obra do Espírito Santo, quando aprendemos que ele é o dom, sim, a herança que Cristo legou a seus discípulos para suprir sua ausência. Como alguns se alegraram, se pudessem possuir qualquer relíquia de qualquer coisa que pertencia ao nosso Salvador nos dias de sua carne, como seria uma grande alegria! Embora de nada lhes servisse ou beneficiasse, sim, quão grande parte dos homens chamados cristãos teria vanglória em possuir alguns pedaços falsos da cruz. O amor violado pela superstição está na raiz dessa vaidade, pois eles abraçariam qualquer coisa, um pedaço de suas vestes, um pedaço de sua cruz, uma pedra que ele usou,
qualquer coisa que lhes fosse deixada por aquele que eles designam como Salvador. Mas Ele não nos deixou nenhuma herança material, nem jamais as abençoou ou santificou para que ninguém pudesse usar suas vestes, ou pudesse usar suas sandálias, ou pudesse usar uma caneca como um objeto sagrado. Portanto, a violação deles foi punida com cegueira e idolatria. No entanto, o que é claramente testemunhado no Evangelho é que, quando seu coração estava transbordando de amor e cuidado para com seus discípulos, ao tomar uma perspectiva sagrada de quais seriam suas condições, feitos e tentações no mundo, Ele providenciou tudo o que eles precisariam. Ele prometeu partir e dar-lhes seu Espírito Santo para permanecer com eles para sempre. Simples e claras são as declarações das Escrituras Sagradas sobre este assunto maravilhoso e glorioso. Não sabeis, diz Paulo, que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E, porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Observe, onde se diz que o Espírito habita, não no entendimento, o erro fatal de muitos, mas no coração. Certamente Ele ilumina o entendimento com a verdade, mas não se restringe a isso. Ele faz o seu caminho e ocupa a sua morada no coração, um coração renovado, um coração santificado. Lá no coração Ele derrama o amor de Deus. Lá no coração Ele inspira o grito de Abba, Pai. E esse grito nunca será fraco, pois é a respiração do Espírito que habita em nós e encontra uma resposta no coração de Deus. Paulo é impactante em suas palavras a Timóteo quando ele diz: guarda o bom depósito, mediante o Espírito que habita em nós. A base sobre a qual o Espírito ocupa sua morada dentro do crente, ela é dupla. Primeiramente, sobre o terreno da redenção, isto é, ilustrado de maneira mais abençoada na purificação do leproso, que é a figura do pecador. O sacerdote tomará do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Também tomará do cestário de azeite e o derramará na palma da própria mão esquerda. Molhará o dedo direito no azeite que está na mão esquerda, e daquele azeite aspergirá com o dedo 7 vezes perante o Senhor. Do restante do azeite que está na mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o polegar da sua mão, do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa. O tipo maravilhoso era o seguinte: o óleo, emblema do Espírito Santo, foi colocado em cima do sangue, apenas sobre o terreno da expiação, apenas sobre o terreno da redenção. O Espírito Santo poderia ocupar a sua morada nos pecadores. Isso deixa imediatamente de lado os méritos humanos. O Espírito não habita em nós por nosso mérito, pelos méritos de Cristo. Também deve haver uma aptidão moral àqueles que são homens e mulheres conduzidos pelo Espírito. O Espírito de Deus não fará tabernáculo em rebeldes, em incrédulos. A Escritura diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. É para aqueles que obedecem à verdade. Diz a Escritura: não vos junteis desigualmente, que Deus promete, habitarei neles. Não vos junteis desigualmente. E qual é a promessa de Deus? Habitarei neles. Somente após repudiar os ídolos, receber a Cristo como Senhor, confiar nos méritos do seu sacrifício, o nosso coração estará preparado para ser uma morada do Espírito de Deus. Quando nos entregamos ao Senhor, Ele aceita a dedicação, fazendo de nossos corpos templo do Espírito Santo.
para que nós possamos viver pelo chamado, pelo propósito que Ele tem para a nossa vida. Precisamos estar atentos para não ter qualquer concepção desse grande fato de maneira grosseira ou desonrosa em relação à pessoa de Cristo, em relação à pessoa do Espírito Santo. Ele não habita em nós porque somos bons, mas sim pela cruz de Cristo. Sim, porque fomos chamados para viver em plenitude. A palavra diz que Deus não nos dá o Espírito por medida. Nele habita toda a plenitude. Isso lança as bases para o apelo mais solene e a exortação mais poderosa. A pergunta é: meu corpo é um templo do Espírito Santo? Então, eu preciso devotar minha vida e meu serviço ao Senhor. Sou habitado pelo Espírito de Deus. Devo inclinar os meus ouvidos à voz de Deus. Devo deixá-lo conduzir a minha vida da maneira que Ele deseja. Meu coração deve balançar segundo o ritmo da sua voz. Ele é o meu Senhor. E nós precisamos entender que somos sim habitação do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Que o Espírito habite na sua vida de maneira soberana. Que o Espírito habite na sua vida de maneira rica. E que eu e você possamos nos ver, viver com a habitação do Espírito de Deus. Que o Espírito Santo conduza essa mensagem ao mais íntimo do seu coração. Deus te abençoe, em nome de Jesus.